Olá, amigos do canal Conheceis o Tempo. Olá, amados irmãos do nosso pequeno grupo online Orar Sem Cessar. Olá, queridos, é uma graça mais uma vez estar aqui com cada um de vocês, dessa vez para transmitir, dividir com cada um de vocês aqui uma mensagem forte, uma mensagem importante para o tempo que nós estamos vivendo. Acreditamos que estamos vivendo no tempo do fim. Acreditamos que nós estamos já no limiar da grande promessa, que é o retorno do Senhor Jesus. E para nós alcançar essa graça, para nós alcançar essa promessa, precisamos ter um senso de preparação mais forte e mais notável pelas pessoas do que antes tínhamos. O profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, no capítulo 31, do verso 31 ao 34, ele fala sobre a nova aliança. Ele profetiza ali que Deus ia fazer uma nova aliança com o seu povo. E ele dá uma ênfase ali em duas coisas importantes. A primeira, ele diz que Deus escreveria a sua lei sobre as nossas mentes e o nosso coração. E depois ele diz que Deus perdoaria o nosso pecado. Enfim, porém, através dessas palavras, o profeta do Senhor, ele queria nos conceder a graça de nos ensinar algo bem profundo que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Hebreus, ele escreve exatamente as mesmas palavras que o profeta Jeremias escreveu ali no Antigo Testamento. E em suas cartas, Paulo dá uma ênfase especial a algumas coisas importantes que nós vamos agora analisarmos juntos. Que o Senhor queria nos agregar ao dizer que escreveria a sua lei em nosso coração e que escreveria ela sobre as nossas mentes. O que isso é relevante para cada um de nós. É a base do nosso estudo de hoje. Enfim, aqui no livro de Colossenses, no capítulo 3, há um texto magnífico, onde nós agora vamos entender qual é o grande propósito de Deus para nós nesses últimos dias. Deus nos chamou para uma obra muito grande e para realizarmos essa obra, Ele vai nos preparar. Agora, nós não somos capazes de imaginar o que Deus pode fazer por meio de Cristo sobre nossas vidas, se assim formos submissos a Ele. Nós não somos capazes de imaginar. Iremos aqui apenas tentar imaginar um pouco dessa obra grandiosa que Deus é capaz de fazer sobre nossas vidas. Enfim, eu vou fazer uso da leitura aqui, capítulo 3, verso 5, e nós aqui iremos começar a entender qual é o plano de Deus. Paulo diz assim no verso 5: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Sabe, vamos pensar exatamente no que o profeta Jeremias escreveu, que Deus escreveria a sua lei em quê? Em nossa mente e em nosso coração. A lei do Senhor vai contra todos esses adjetivos aqui lidos. E o apóstolo Paulo diz aqui para nós fazermos morrer a nossa natureza terrena. Sabe, quando nós aqui paramos para analisar as palavras do apóstolo Paulo, parece que o apóstolo está nos pedindo algo impossível. Porque nós não somos capazes de vencer nada nessa vida. E o apóstolo Paulo está pedindo aqui para nós vencermos aquilo que é a maior dificuldade do homem. É vencer o pecado.
E ele mostra aqui uma lista de pecados que são os mais difíceis de vencermos. Entende? Nós carregamos dentro de nós uma natureza pecaminosa. E se nós carregamos uma natureza pecaminosa, como nós iremos vencer esses pecados? Aí agora entra o que Deus profetizou, que ele iria fazer mediante a nova aliança. Na antiga aliança, essa lei era em tábuas, mas na nova aliança, essa lei Deus promete escrever aonde? Em nosso coração. Agora, escrever a lei em nosso coração é o suficiente para nós vencermos esses pecados? Claro que não. Que a lei, ela não tem essa função. A lei, a função da lei nas páginas do Novo Testamento, ela é outra. Não é levar os seres humanos a vencer o pecado. Não. A Bíblia diz nas páginas do Novo Testamento que a função da lei é nos mostrar o pecado, né? É clarear a nossa mente para enxergar o pecado em nós. Essa é a função da lei. Mas por que o profeta do Senhor, melhor dizendo, lá no Antigo, disse que Deus escreveria essa lei em nosso coração? E aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós fazermos morrer essa natureza. Por quê, amados? Aí agora precisamos analisar o que está escrito no livro de Judas. Isso, lá no livro de Judas. E eu convido aos amados ouvintes de todos os canais que aqui esse vídeo ele vai alcançar, a abrir lá Judas. No verso... O verso do capítulo de Judas, do capítulo é... Vamos lá, estou aqui abrindo. Muito bem. Achei, está aqui. Verso 24 e o 25. Uma atenção especial para as palavras que aqui vai ser lida. São palavras muito importantes para nós finalizar essa reflexão. Pense agora no que Judas escreveu a esse respeito. Ora, ele diz, verso 24, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e sabedoria, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Sabe, quando o apóstolo Paulo lá, ele diz para nós fazermos morrer a nossa natureza terrena, é claro que ele estava pedindo para nós algo impossível de nós realizarmos com a nossa própria força. Mas quando nós lemos esse texto aqui do livro de Judas, chegamos a uma conclusão. E qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Que é por meio do poder de Deus, mediante Jesus Cristo, que nós somos capazes de nos apresentar diante dele sem mácula. Você entende? É por meio da força e o poder de Deus que faremos morrer, como o apóstolo fala, a nossa natureza terrena e vencer toda aquela sorte de pecados que foi ali mencionado pelo apóstolo Paulo. Você consegue entender agora? Sabe por que nós não conseguimos vencer as nossas dificuldades, tanto internas como externas? É porque nós não olhamos para aquele que pode fazer com que nós vença.
essas dificuldades. Nós não buscamos como deveríamos buscar aquele que fará morrer essa natureza. Fica aqui essa dica, fica aqui essas orientações para, a partir de hoje, cada um de nós realmente buscar verdadeiramente o poder de Deus sobre nossas vidas. Oremos. Santo e eterno Deus, glória e majestade para todo sempre, Senhor. Somos gratos porque o Senhor mais uma vez nos levantou da cama para mais um dia de vida. Entrego nas mãos do Senhor todos os nossos ouvintes da Tua palavra. Que a graça e o poder do Espírito Santo alcance a todos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.